Vamos lá, de novo, bem forte. 1, 2, 3. Aleluia. Querido, eu não quero acrescentar nada, do que aquilo que nós propomos ser, com base, unicamente na palavra de Deus. Essa frase não deu na cabeça de alguém e a gente inventou uma frase. Isso aí foram dias, quem sabe meses de estudo para a gente formar essa frase. Essa frase tem toda uma teologia, tem todo um respaldo bíblico para a gente tomar essa frase. E a base dela é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que deve sempre nortear aí, qualquer que seja o nosso caminho, é a palavra de Deus que norteia os nossos propósitos. E deve ser essa palavra a verdade que estabelece qualquer visão ou uma visão no coração do cristão. Por anos, e talvez por uma terrível falha nossa, nós falamos muito pouco sobre isso e por conta disso acabou que houve, eu entendo, um enfraquecimento e até um certo relaxamento na missão para o cumprimento da nossa visão. Nós não temos hoje, e a culpa não é de ninguém, se tiver culpado aqui, o maior sou eu, culpado de todos. Por que nós, essa frase, essa missão, ela não se tornou tão forte para cumprimento dessa visão? Porque sim, houve um certo relaxamento nosso. Nós queremos reforçar a nossa visão, nosso entendimento sobre como ser uma igreja em células. Eu disse em célula, uma igreja em célula e não uma igreja de células, porque isso faz toda a diferença. No momento, nós sim, não é que deixamos de falar isso, mas a gente limitou isso apenas nas escolas, que nós damos a aulas específicas, matérias específicas que destrincha aí a visão da nossa igreja, mas a gente acabou limitando isso nas escolas, mas eu entendo que seja necessário a gente passar a falar mais sobre isso nas nossas reuniões, nos nossos cultos, dominicais, no Alcance Mais também. Na Bíblia, essa palavra visão, ela pode estar relacionada à capacidade nossa, física, a gente tem os olhos, essa capacidade de enxergar ou a capacidade de discernir coisas espirituais. Não é só de olhar com os olhos físicos, carnais, mas é de enxergar também coisas espirituais. E nesse caso, a visão, ela é uma das maiores ou uma das maneiras que Deus pode usar para transmitir para nós uma mensagem. Falar de visão nesse sentido bíblico, é permitir que aquilo que Deus falou nos aponta, ou faz com que a gente ultrapasse os limites da nossa visão natural. A visão de Deus, esse conceito espiritual da visão de Deus, nos leva a transpor, a ir além daquilo que os nossos olhos da carne podem ver. A visão que Deus nos abre, ela sim ultrapassa esses limites das nossas estratégias humanas. Olha o que diz o segundo livro de Reis, no capítulo 6, 17. Diz, e Eliseu orou, o Senhor, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, ele olhou e viu. Se você pode depois pegar esse contexto para a gente não gastar muito tempo, você vai ver o que esse rapaz viu, vou deixar você na curiosidade, anota o texto e você vai lá. Quando Deus então estabelece para nós propósito, Ele mesmo se encarrega, nós vimos nesse texto, de abrir os nossos olhos para a visão e para que esse propósito esteja muito claro na nossa vida, isso esteja muito bem definido, e a partir de então, passa a ser de nossa responsabilidade crer e submeter a essa visão. Eu me lembro que quando o Luciano me convidou para vir para cá, não havia nenhuma conversa nossa a respeito disso. Mas um dia, um ano assim, antes do convite, um pouco menos de um ano, eu que renovava os equipamentos da empresa todo ano, tinha que renovar, eu renovava, investia muito dinheiro. Aquele ano eu falei para a Márcia, eu não vou
Essa é a visão. Estou dizendo para Deus, já tinha colocado algo no meu coração. E essa é uma visão espiritual. Eu não vou investir nada, eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa que não faz sentido mais eu investir tanto dinheiro aqui. Então, não é, e eu não vou fazer isso. E não investi, zero, não investi nada. Né, o pessoal, os funcionários, né, cobrando, falei, não, eu não falei para ninguém, só nós sabíamos, olha, não vai. Deus, eu não sei o que Deus vai fazer, não tínhamos a menor noção, mas era certo que algo ia acontecer. E eu acho que eu não lembro quanto tempo, talvez 6, 8 meses, foi que o Luciano me ligou, me desafiando para vir para esse lugar. Então, isso é a obediência, a submissão, a visão que Deus nos abre. Às vezes a gente tem um estalo do nada e a gente não se submete e não se integra a essa visão. Né? E se a gente falhar naquilo que é parte de cada um, vai ser feito muito menos, né? Ou, no mínimo, nós vamos causar atraso para o cumprimento e o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu não sei, querido, se o Luciano ia chamar outra pessoa para vir para cá, talvez sim, né? Mas ele me chamou, e talvez ele nem viesse e não teria uma comunidade, algo que começou aqui, e que hoje são dezenas de igrejas, até mesmo fora daqui, por uma obediência a uma visão que primeiro começou nele e que depois foi se espalhando. Como começou isso? Uma impressão, e você começa a orar, aquilo se intensifica, você valoriza, se submete, obedece àquela visão que é espiritual, não é uma visão, porque não havia nada, não havia um lugar, não havia absolutamente nada. Agora, a dúvida, o medo, ela não pode de maneira nenhuma assumir o comando, né, o leme das nossas vidas quando Deus nos aponta uma direção. Deus disse para Abraão, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Queridos, isso para mim é uma loucura. Abraão não era um cara que não tinha nada. Foi a frase que eu disse para Deus, há 6, 7 anos atrás, eu estava falido. Se o Senhor me mandasse para qualquer lugar do mundo, eu ia feliz. Mas agora, eu estou bem para sair daqui. Aqui está bom, eu estou bem financeiramente, estabilizado, tenho minha casa, está tudo bem. Aí Deus disse, agora eu estou testando o seu coração. Se você realmente... Porque naquela época, é o que você falou, você ia para qualquer lugar porque era até uma vantagem para você. Mas agora, o que eu estou te chamando é para algo novo, que você não sabe de nada. E a gente aceitou esse desafio. Deus disse para ele, vai para um lugar, Abraão, eu ainda vou te mostrar. Você já pensou, querido, se Abraão fosse tomado de medo e decidisse não fazer, né? Eu creio que Deus talvez chamaria outro, ou eu não sei, a gente não sabe o que iria acontecer. Mas a verdade, o que Abraão representa na história, né, da humanidade é algo muito tremendo. Então, cada um aqui, querido, tem um chamado, cada um aqui tem uma missão para ser cumprida, né? Cada um aqui foi comissionado por Cristo, ou não é um cristão. E isso é a visão que Deus deu para você. O que é que você precisa? Não ser desobediente. O que Paulo falou para o rei Agripa? Não fui desobediente à visão que Deus me deu. Paulo disse, olha, não importa o que vai acontecer comigo, eu não fui, e ele estava ali para ser julgado por esse, né, ele estava ali num tribunal de julgamento quando ele disse isso. Eu não fui, ele fez o discurso dele e disse, eu não fui infiel, eu não fui desobediente à visão. Isso, querido, é tremendo demais. Pode sim ser dificultoso, pode ser humilhante, dolorido, porém, a Bíblia diz que é uma rica e gloriosa herança. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1:18, ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês, olha a visão espiritual, mais do que olhar para que os olhos naturais, os olhos do coração, está falando de algo muito mais do que visão natural, sejam iluminados. Isso o que é? Para que seja? Aí ele fala, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Visão,
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, se a nossa, querida, esperança, né, está nessa terra, o que Paulo estava dizendo, há algo mais glorioso. Mas se a esperança de vocês está nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Primeiro aos Coríntios, escrevendo aos 1 Coríntios 5,19, ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então há uma visão, há algo muito tremendo, há algo muito, muito mais profundo do que a nossa visão natural. E é isso que nós precisamos ver. Para mover algo no natural, nós precisamos ter uma visão sobrenatural. Quando a Bíblia fala de chamado, né, é uma referência, quase sempre, né, ao chamado de Deus para a nossa vida, ou a chamada de Deus sobre a vida do crente. Vocação também é um termo usado, né, que é aquilo para o qual todo cristão foi chamado. Né? Paulo, escrevendo também aos Efésios 4, capítulo 4, versículo 1, ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha o que Paulo dizendo: vocês precisam viver de maneira digna, responsável. Vocês têm que dar uma resposta, vocês têm que viver isso, porque isso é uma vocação que vocês receberam, não de mim, mas do Senhor. Então, esse chamado é que retrata uma vida de dignidade. A gente vê nesse texto, é lindo, queridos, servir esse chamado de Deus, além de garantir um prêmio, né, que todo cristão precisa almejar todos os dias. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado, ou seja, a vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: nada me interrompe, nada me atrapalha, nada vai bloquear, eu prossigo, tenho um alvo, eu tenho uma chegada, cadeias, prisões, açoites, humilhações, nada disso vai me tirar desse alvo que eu estou, né, seguindo. E Pedro também nos exorta, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se mais ainda ou ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agir dessa forma, jamais tropeçarão. Olha o que ele está dizendo: empenhe-se para cumprir o chamado de vocês. Empenhe-se para cumprir o chamado de vocês, porque se vocês agirem assim, dessa forma, vocês jamais tropeçarão. Então Pedro está dizendo que quando não há empenho para consolidar o nosso chamado, a nossa eleição fica comprometida. Leia o texto. Quando nós não nos dedicamos para cumprir a nossa vocação, o nosso chamado, também a nossa vida, a nossa eleição está comprometida. Mas como colocar o meu chamado em prática na visão de Jesus para a igreja, querido? A primeira coisa que nós precisamos entender, e isso a gente fala bastante, é que a igreja é o corpo de Cristo e que é nele que tudo acontece. Tudo acontece no corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há nenhum membro inútil. Todos, né, têm a sua função, o seu valor peculiar. Né? Nós já pregamos bastante sobre isso. E eu acredito que a vida no corpo, ela é a mais bela de toda a criação da Bíblia, querido. Como é fantástico, né? É uma coisa tão fantástica que por mais que a ciência se aprofunde, ela não consegue entrar nos lugares. Tem lugares na vida que não dá, né? O homem cria tudo, mas e a vida? A vida provém de Deus, é fantástico. É nele, é nesse corpo criado por Deus que tudo acontece. Né? É nesse corpo que acontece tudo para gerar vida, né? É nesse corpo que acontece a unidade, é nesse corpo que acontece a multiplicação, é esse corpo que gera vida, é esse corpo que multiplica a vida, né? E é o seu corpo que Deus abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se por toda a terra. Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, está falando isso para Adão e Eva. Multiplique-se, era a célula que estava acontecendo ali no Éden, a primeira célula que estava acontecendo ali no Éden. Deus diz: sejam férteis, multipliquem-se por toda a terra. Então é na palavra de Deus, né, que houve essa ordem explícita de multiplicação para o seu corpo. A multiplicação
ela é então um princípio divino, não se resume apenas à multiplicação de valores, de bens materiais. A família faz parte desse princípio multiplicador de Deus. A evangelização também faz parte desse mesmo parâmetro. Então nós não usamos essa analogia aqui na igreja, chamamos as nossas reuniões nas casas de célula, né, assim como usamos com base nas células do corpo. Não fazemos isso sem um propósito. Esse nome não, vamos pôr o nome de célula, não. Nós colocamos esse nome para fazer, justamente, trazer um entendimento muito simples na analogia com o nosso corpo. Assim, né, como sem células, não há crescimento e multiplicação. No corpo humano, nós cremos que é através das células que há o crescimento e a multiplicação no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso é que nós valorizamos tanto e dói tanto quando uma célula encerra, quando um grupo encerra, porque é como se no corpo alguma célula estivesse doente e estivesse ali morrendo. Querido, e só há uma coisa que impede a multiplicação dessas células e o crescimento das células no corpo de Cristo, né, se essas células estiverem doentes, se elas estiverem enfermas, ou elas precisam ser cuidadas. O que elas não podem é simplesmente desaparecer. Mas o que é que identifica uma célula doente? A falta de multiplicação, ou inchaço. Elas começam a se acumular. Eu até tive uma aulinha com o Keller, e ela começa e forma o bolo, um tumor, é um acúmulo dessas células, elas começam né, mas não vamos entrar por aí, porque eu sei que você vai entender, né, deixa para o outro dia o Keller falar sobre isso aí, que ele é médico. Então, a multiplicação das células, ela é um processo natural. O corpo produz isso sem nenhum esforço a mais. E quando isso não acontece, querido, com certeza haverá no corpo movimentos compensatórios, né, que vão trazer prejuízos para o seu crescimento natural. Quando algo não funciona direito no nosso corpo, o corpo vai ter que compensar isso. Alguém no corpo, algum membro, algumas células, alguns componentes aí do nosso corpo, ele vai naturalmente tentar agir para compensar aquela falta. Nossos grupos de célula na igreja, querido, precisa seguir estes mesmos princípios para que não haja nenhum esforço a mais de alguns em detrimento de outros. Ou isso gera cansaço e sofrimento. Cansaço e sofrimento, falta de crescimento, né? Muito cansaço e muito sofrimento. E nós vamos sofrer, querido, né? Nós vamos, né, sofrer e responder pela nossa disfuncionalidade no corpo, porque nós fomos colocados no corpo para exercer uma função. Porque é um engano pensar que só eu sofro ou que só os outros vão sofrer. Porque quando um não funciona, todo mundo dança nessa história. Porque nós fomos colocados no corpo para exercer, querido, uma função, e não somente nós, mas todo o corpo vai sofrer se eu não me comprometer com essa visão. Todo o corpo vai sofrer. E eu também vou sofrer com isso. No corpo, o bom funcionamento se dá, querido, não pela funcionalidade de algumas células somente, mas pela interação de todas elas. Basta uma, querido, não ir bem, que as outras vão sofrer com isso. E isso, querido, compromete a multiplicação das células, compromete o bom funcionamento do corpo, porque cada uma tem a sua função, cada uma tem o seu propósito. É maravilhoso demais, né, quando a gente se une no mutirão, num propósito, para fazer algo. Não é verdade que quando a gente está em bastante, né, aquilo funciona bem, aquilo vai mais rápido, produz menos cansaço? É verdade ou não é? As células, querido, na igreja, quando eu falo nós somos uma igreja em células, não é de célula, nós não somos uma igreja aqui de células lá fora, nós somos uma igreja lá fora em células, e nós nos reunimos aqui como corpo. Isso é muito diferente. E para quem é esse chamado, querido,
ao corpo de Cristo, ou do corpo de Cristo, é para mim e para você. O corpo, ele está vivo e ele está acontecendo. Nós não vamos ter uma outra oportunidade para realizar o nosso chamado. O tempo, querido, é agora, porque nós estamos existindo nesse exato momento. As células, eu não sei se todas, mas acho que quase que todas, ela tem um tempo, né, Kelly? Para funcionar, para, né, ela fazer o papel dela, e ela precisa fazer o papel dela naquele tempo, porque senão ela será prejudicada, né, e ela vai prejudicar o restante. Então, nós, queridos, estamos existindo nesse tempo, e nós precisamos funcionar como membros desse corpo, integrados, ou sendo essa célula do corpo, nós precisamos nesse exato momento agir. E nós não vamos ter outra chance para exercer esse chamado que Jesus fez para nós. Nós não teremos outra chance. É hoje. É hoje, se o Espírito falar no seu coração, é hoje, o dia, né, o tempo se chama hoje. Querido, porque cada célula morta no corpo, ela é um esforço para que aquela falta seja compensada, como eu falei. Outras vão ter que trabalhar mais para manter a saúde do corpo. Então, querido, não é sábio que o corpo seja, né, parasitado o tempo todo, até porque o parasita que mata é o mesmo que vai morrer. Quando o parasita suga todo, o que ele precisa de uma planta, de um animal, né, e o animal morre, ele morre junto. O corpo, quando um parasita suga dele, quando uma enfermidade, um câncer está no corpo e ele suga tudo, até aquele corpo, até a morte, ele termina também com aquele corpo. Não é assim que é? Então o corpo não pode, a igreja não pode ser um ambiente de parasitas, não pode ficar nesse ambiente não. Todo mundo no corpo precisa produzir, precisa estar ligado nessa mesma seiva, né, integrado nessa mesma unidade, né, nessa mesma comunidade de células. Né, a vida, né, que todos nós vamos prestar conta, querido. É somente essa vida. Não vai haver para nós outra oportunidade. O corpo, né, querido, que nós precisamos servir e cuidar é esse. É o único que nós vamos ter que prestar contas a Deus. Nós não vamos prestar conta a Deus do corpo de Cristo lá em Adão, lá em Moisés. Nós vamos prestar conta ao Senhor no tempo em que nós estamos vivendo aqui. É aqui que nós funcionamos no corpo de Cristo. Lá no céu não haverá nenhuma necessidade. Porque lá está aquele que sustenta tudo e todos, né? Não haverá. É sobre isso que dá ênfase dessa palavra de hoje para o nosso coração. Levar-nos, né, de volta ao compromisso, a visão que um dia Deus nos deu. Que nós iniciamos um propósito a partir aqui de Irati. Ou até, quem sabe, começar algo agora, algo que ainda nós não fizemos. Você ainda está disposto a mudanças, queridos? Você crê que ainda tem coisa para a gente mudar? Sabe, querido, a gente vive em constante mudança. Até mesmo dentro de uma visão. O principal não muda, o alvo não muda, nunca. Mas a forma de ir eu posso mudar. A gente pode mudar. Então a nossa visão de ser igreja, ela sempre, né, me encantou bastante, porque eu encontro, né, nela, na origem dela, eu encontro ali registrado no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja, no seu início, ela se reunia dessa forma, nas casas e no templo. E era, querido, totalmente fundamentada nesse modelo de discipulado, né, e nesse ensinamento, né, através do discipulado e também no testemunho do Senhor Jesus. Tudo o que acontece nas nossas reuniões tem como foco esse princípio, querido. As células é o lugar do discipulado. A célula é o lugar do testemunho de Jesus. É o lugar da comunhão. Então, isso tem um padrão na igreja de Atos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, querido, negociar esses princípios tão necessários para o nosso crescimento e para a edificação da igreja. E há uma necessidade de trazer esse princípio de volta e com toda a nossa força. Amém, querido? Eu entendo, querido, que se algo estiver morrendo, é preciso ressuscitá-lo. E como nós fazemos isso? Através da pregação da palavra de Deus e da prática da palavra de Deus. Ela é poderosa, poderosa. Amém? Como ressuscitar o que está morrendo? Investindo tempo de oração.
Então, quando nós convocamos vocês para um propósito de oração, querido, a gente não está fazendo castigo para ninguém. Nós estamos querendo levantar com força um propósito, com autoridade. Nós queremos que Deus move através daquilo para que algo aconteça. E quando nós tivermos essa mentalidade que uns estão orando por mim, tá bom, querido, é um sinal que nós como membros, como célula nesse corpo, nós estamos doentes e nós não estamos cooperando para o crescimento. E quando não cooperamos para o crescimento, nós cooperamos para o descrescimento. Quando não cooperamos para o acréscimo, nós cooperamos para o decréscimo. Ou não? Não tem meio termo, querido. Não tem meio termo. Eu não faço nada, sou neutro. Nem tem ninguém neutro. O neutro é neutro. Alguém tem que carregar o neutro. Alguém tem que alimentar o neutro. Alguém tem que entregar para o neutro. Alguém tem que fazer algo para o neutro. Então o convite, o apelo do coração do Pai é esse. Então nós vamos investir tempo em oração, palavra, práticas. Nós vamos reacender aquilo que está apagando. Amém? Todo avivamento, querido, ele é precedido do reconhecimento de que nós falhamos. Depois vem o quê? O arrependimento. Se não há do que se arrepender, também não haverá do que se reavivar. Se a gente não tiver nada, está tudo bem, está tudo legal, então a gente vai continuar o mesmo? Não vamos continuar, a gente vai piorar. Porque nada continua o mesmo. Ou nós estamos na ascendente ou na descendente, sempre. Sempre nós vamos estar assim, querido. Então hoje é um dia do apelo do coração do Pai para o seu coração. Qual é o conceito de avivamento? Vamos lá. Às vezes a gente pensa que avivamento está ligado a gente trazer milhares de pessoas lá de fora para dentro, né, da igreja, trazer aqui para dentro, né, aquele evangelismo, aqueles cultos gostosos, vamos trazer artistas, vamos trazer músicos para cá, vamos fazer eventos, vamos encher esse lugar e a gente fica alegre, pula, isso é maravilhoso demais, mas isso não é avivamento. Não é isso que é avivamento. Pois é, querido, hoje eu não vejo assim, quer dizer, eu nunca vi muito assim, hoje menos ainda. Porque primeiro nós precisamos reavivar aquilo que está desfalecido aqui dentro. Aqui dentro. Nós precisamos reavivar aquilo que está morrendo aqui. Não adianta trazer mortos lá de fora, aqui para dentro, para ele ser reavivado aqui dentro da igreja, porque vai ser mais fácil acabar de matar os que estão morrendo do que revivar aquele que está morto, né? O mundo lá fora está morto. A Bíblia diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, querido, primeiro, a igreja precisa ser avivada. Por quê? Simples. Se a gente começar a ver, né, ou trazer, vir aqui todos os mortos, e a gente não tiver avivado, ou seja, né, cheio de vida, dispostos a ressuscitar, cuidar dessas vidas, discipular essas vidas, integrar essas vidas nas nossas vidas, porque é um corpo, eles precisam ser enxertados nesse corpo, e qualquer enxerto, né, dá trabalho, dói, qualquer enxerto faz incisão, isso dói, não dói? Mas aí quem te quer receber isso, não quer dor, não quer incomodação, não, isso não vai acontecer. E se a gente estiver morto, qualquer cirurgia simples que estiver morrendo, acaba de morrer. Porque nós vamos precisar, ao enxertar isso nesse corpo, nós vamos sofrer, vai ter dor também, vai ter incomodação em nós. E se a gente não estiver disposto a sair da zona de conforto, daquilo que não dói, que não custa nada. Davi disse, eu não darei ao Senhor sacrifício, sei que contesta é outro, que a mim não custa em nada. Quer dizer, servir ao Senhor, adorar o Senhor, agradar o Senhor, custa alguma coisa para nós, amém, querido? Mas se a gente fizer isso, sem esse entendimento, ao invés de ressuscitar o morto, nós vamos sucumbir. Todo avivamento não começou com uma multidão, e nem lá fora. Vai nas histórias do avivamento, todos esses avivamentos começou com um grupo de pessoas pequeno, dentro da igreja, orando, adorando. Depois aquilo se expandiu para fora, aí com curas, sinais, prodígios, maravilhas e muitas vidas sendo salvas. Mas começou dentro, a cura foi dentro, o avivamento foi dentro de casa, foi nas células, foi o avivamento. Que a sua célula
seja um lugar de avivamento. E os seus vizinhos dizem lá, vamos ser curados. Vamos lá para ser liberto das drogas, da prostituição. Vamos lá na célula da Denise, do Paulo, para gente ser curado. Vamos lá na célula do Maurício, da Gi, vamos lá na célula, né, do Baiano, para a gente ser curado. Uau, querido. Mas é necessário, primeiro, receber do alto revestimento de poder. Aí Jesus diz, eis que sobre vós envio o meu Espírito. O Espírito, eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas, pastor, o que é que eu preciso ressuscitar? Primeiro, a nossa visão. Diga, reunimos-nos nas casas. Essa é a nossa visão, querido. Aqui é uma comunidade das células. Quando reunimos aqui, é uma reunião de celebração das células. É como se as células do corpo fossem separadas. Só para você. E aí cada um reunia no lugar. Aí chega um dia, toda a célula, ela se reúne num corpo só, aí aquele corpo fica muito mais forte. E aí nós celebramos. Essa é a nossa reunião do domingo. Essa não é a reunião mais importante da igreja. A reunião mais importante da igreja é na sua casa, células. É por isso que, né, eu manifesto de vez em quando a minha frustração do Alcance Mais. Porque lá nós vamos aprender um pouco mais, nós vamos um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Né? Líderes, não deixe de levar, não deixe de levar os seus líderes em treinamento para aquele ambiente. Aquele ambiente, nós queremos aprofundar esse ambiente, né, num tom mais profético, mais profundo, para trazer esse avivamento à tona. O que é que nós precisamos então? Renovar, né, novamente falar e viver. Nós somos uma igreja, a nossa visão, nós nos reunimos nas casas. Foi assim que começou essa igreja, não foi num templo. As nossas primeiras reuniões foi numa casa. Um tempo nós ficamos reunindo numa casa. Aqui ainda tem membros daquela célula. Essa igreja não começou numa casa, ela começou numa célula. Ou num templo. Ela começou numa célula, numa casa. Outra coisa que nós precisamos ressuscitar o nosso discipulado. Porque nós somos uma comunidade crescente de discípulos. Todo mundo tem que ser discípulo. E todo mundo tem que também ser discipulador. Não haverá discípulos se não houver discipulador, líderes de célula. Não tem como ter. Se Jesus não viesse, não havia discípulos. Mas porque ele veio, ele formou discípulos, que formou discípulos, que formou discípulos, que formou você. E por que vai parar em nós? Por que vai parar em mim? Queridos, sem querer achar nenhum culpado, até porque são muitas as conjecturas, nós vemos que o exercício desse tão nobre ministério, ele foi banalizado e até desprezado por alguns. E as indagações são as mais variadas. Pastor, é muito difícil. Muito difícil ser um líder de célula. É cansativo, pastor. É trabalhoso. Eu não tenho tempo, pastor. Você não conhece a minha vida. Não tenho conhecimento para isso. Eu estou decepcionado, pastor. Eu já fui um líder. Agora eu estou decepcionado. As pessoas não me valorizam. Os meus liderados não me valorizam. Nem lembrar do meu aniversário. Aí é minha casa, meu bairro. Você não conhece minha casa, meu bairro, meu trabalho. Os outros, eles nem vão lá, eu fico chamando, e eles não vão. Eu fico imaginando a célula na casa de Pedro, né, Keller? A gente foi lá, viu a casa de Pedro, né? Hoje a gente chama de casa porque era a casa da época, né? A casa da sogra de Pedro. Gente, né? Eu fico imaginando as casas, a gente foi em várias casas lá na Israel. Meu Deus. Olhando para aquilo, a gente pode chamar, de um prédio de 200 andares. Porque a casa dele só tinha um cômodo, e naquele cômodo tinha tudo. Quando tinha 2, já era o palacete, né? Mas era ali as células deles. Era ali que acontecia. Eu gostaria que nós pensássemos se esses mesmos pensamentos que eu acabei de citar estivessem em Jesus, em Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão. Certamente nós não teríamos tantas cartas, com tantos ensinos e testemunhos
tão preciosos para nos encorajar. Você já pensou se esses caras começassem a dizer, olha Jesus, está muito difícil. Alguns disseram, muitos, Jesus disse que foi embora. Olha, eu estou cansado, né? A gente tem carro, tem bicicleta, tem moto, tem avião, tem trem, temos, né? A gente tem tudo, né? Mas ele só tinha, olha lá, um jumentinho. Mas estavam em pé, a pé. Estou cansado, é trabalhoso, eu não tenho tempo. Já pensou? Você consegue ver Paulo, Pedro, João, esses caras falando isso aqui, querido? A pergunta é, o que esses homens tinham que não usavam de nenhum desses pretextos para desistirem? Eu vou te responder. Eles tinham nada mais, nada menos do que aquilo que eu e você temos, um chamado. Mas o que muda então, pastor? A convicção desse chamado, o temor do Senhor e uma compreensão ainda maior da eternidade. O que é que eles tinham? A compreensão desse chamado, o temor do Senhor. Ele sabia quem o chamou. E eles sabiam que ia prestar conta disso. E eles tinham uma visão de eternidade. Que nada, é só olhar, querido. Qual foi o final da vida desses homens que você vai perceber que eles estavam olhando algo maior. Algo maior. A gente não consegue ver. A gente enxerga diante do nosso nariz, e as desculpas nossas são as mais terríveis, esfarrapadas, querido. Nós vivemos num mundo que, querido, não dá para comparar as facilidades. Qualquer uma que você quiser citar, não dá para comparar. As dificuldades, querido, as adversidades, as contrariedades, as lutas, sabe, as aflições que esses homens tinham, querido. Eles não paravam, nada parava esses homens, querido. Nada. E a gente fica com cada coisa, querido. É vergonhoso demais, querido. A gente precisa pensar, né? Adquirir essa convicção de chamado. Sabe, ter o temor do Senhor e essa compreensão de eternidade, porque a gente pensa que de qualquer jeito nós vamos para lá. Se muitos que disseram, Senhor, Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, ressuscitei morto, vão ouvir, eu não te conheço, nunca te vi, nunca ouvi falar de você. E eu fico imaginando os que nunca fizeram nada, que nem isso vão ter que falar para o Senhor. Vai ouvir o que do Senhor? Sabe, querido, é por isso que esses homens resistiram. Esses açoites, prisões, correntes, humilhações, apedrejamento, espada, esquartejamento, fogueiras, fornalhas. O que, querido, nós vamos dizer quando nós estivermos diante de Deus, perto ou comparado ao testemunho desses homens? O que é que nós vamos falar para o Senhor? O que é que nós vamos falar? O que eu vou falar para Deus? Com que explicação, né, eu vou justificar a minha desistência, comparado ao que esses homens enfrentaram, para que eu e você pudéssemos conhecer o Evangelho? O que é que eu vou explicar? O que é que eu vou falar para Deus? Não tem, querido. Às vezes eu sinto vergonha das minhas queixas. Por isso que eu digo sempre para vocês, quando começa aquelas lamúrias no meu coração, eu começo a contemplar a cruz, eu começo a chorar contemplando a cruz, porque está muito aquém. Mas Jesus é grande demais, Ele é Deus. Então eu vou para baixo, eu vou para as prisões de Paulo, para os açoites de Paulo, para as humilhações que muitos homens do Antigo ao Novo Testamento sofreram, para que eu hoje pudesse entregar esse corpo de Cristo. Querido, eu não quero acusar você de nada não, querido. Até porque eu estou buscando esse mesmo propósito, voltar às primeiras obras. As obras da igreja no seu início. Sabe, querido, aqui eu vou contar o sonho para você que eu tive. Eu sonhei que eu estava ministrando na igreja, ela era muito grande, era a nossa igreja. Muito grande. Eu não conseguia ver o fim das pessoas, de tanta gente.
Mas quando eu olhei na primeira fila, estava Jesus ali, olhando para mim. E ele falou assim, sabe o que eu quero de você? Eu não sabia o que responder, eu pensei num monte de coisas. Fiquei pensando num monte de coisas, eu falei, tudo que eu responder está certo, mas pode não ser o que ele quer ouvir. Eu fiquei constrangido, não sabia o que responder, e ele falou para mim, eu quero que você faça as obras maiores que eu te falei. Sabe, eu entendi, eu acordei, passei muito tempo acordado, meditando, e tive outros sonhos, contando esse sonho para o Luciano. E quando eu contava para o Luciano, o Senhor falava comigo quais eram essas obras e quem se anulou por essas obras. Ele começou a trazer nomes. Ele falou assim, mais do que isso que você está vendo. Ah, você se alegra porque eu estava muito feliz. A igreja estava muito feliz, era muito lindo aquilo. E eu estava muito feliz. Mas ele disse, tá bom que você está feliz, mas eu quero algo mais. Eu quero as obras maiores que eu falei que você ia fazer. Cadê? Ele lembrou de Abraão, ele disse, obras maiores é deixar as menores. Ele falou sobre Eliseu. Sabe, querido, a porção dobrada é porque ele pôs fogo no carro, pôs fogo nos bois dele, ele deixou sua fazenda e foi seguir Elias. Essas são as obras maiores. Isso ele falou para mim, enquanto eu estava contando para o Luciano, ele falou, se você não estiver disposto a deixar coisas que você julga grande, por causa de coisas maiores, você não é digno de me seguir. São as coisas maiores, querido. Tem coisa maior do que eu e você, nós estamos fazendo. Tem coisas maiores, querido. Se ele falou, ele diz, eu falei que você faria coisas maiores. Coisas maiores não é ter uma célula de 80 pessoas, não. Coisas maiores, que ele talvez seja uma célula de você e mais um. Mas você está ali, ó, discipulando, você está ali, focado no alvo, focado no propósito de Deus. Focado no seu chamado. Não vou ser desobediente ao meu chamado, não importa o que vai acontecer. Eu não vou ser desobediente ao chamado. Eu creio, querido, que nós estamos envolvidos numa célula. Esse é o melhor lugar para se começar a viver esse estilo de vida. Amém, querido? Esse é o melhor lugar. É lá que nós servimos, nós somos servidos, que nós ministramos e somos ministrados. É lá que nos tornamos discípulos e discipuladores. É na célula, o lugar de intenso relacionamento e também de multiplicação. É na célula. A igreja não cresce nessa reunião, a igreja cresce nas células. O corpo não cresce porque é corpo, ele cresce porque ele é um corpo em células. Células faz com que o corpo cresça. Se as células morrer, o corpo morre também. E aqueles que decidem cooperar com o Espírito Santo nessa tarefa de servir como um facilitador, um líder, ele vai auxiliar o Espírito Santo na evangelização, no discipulado e no envio dessas vidas, querido. É aquele que está disposto a pagar esse preço. É você, querido. E sabe, querido, quando nós olhamos os discípulos de Jesus, aqueles que ele enviou, fica claro que nenhum tinha algo a mais do que nós. Eles tinham o que eles precisavam. Ou seja, o Espírito Santo. Você não precisa ser formado em teologia, missiologia, hebraico, aramaico, não, você não precisa. O que você precisa é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Eu creio que muitos aqui já aprenderam, querido, o suficiente para que o Espírito Santo os tragam a lembrança, aquilo que todos precisarem, quando precisarem. João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo quanto eu vos disse. É dele. Você acha que você não consegue? Se você tiver convicção de que você tem o Espírito te habitando, você consegue. Você nunca vai estar só. Portanto, querido, não há o que temer.
Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O versículo 9, ditas estas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vocês foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Sabe o que eu vejo hoje, queridos? Uma geração que fica como estavam esses discípulos, maravilhados com a assunção, com a subida de Jesus, sem se atentar para a sua volta. E você viu o que o texto fala? Jesus foi subindo, uma nuvem encobriu e eles continuam olhando. Olhando o quê? A nuvem. Porque Jesus ele não estava vendo mais. E se o anjo não chega e fala para ele: ei, o que é que vocês estão olhando para essa nuvem? Agora não é hora mais de você olhar para a nuvem, olhar para o céu. Agora é hora de vocês olhar para a terra. Agora é hora de você, sabe, do jeito que vocês vão subir, ele vai voltar. E ele não vai adiantar e nem atrasar, porque vocês vão ficar olhando para o céu, querido. Então eu vejo uma geração que está olhando, continua olhando para o céu, sem atentar à volta. Aí os anjos vêm e eles exortam: porque vocês estão olhando para as alturas, para essa nuvem? Agora é hora de vocês olhar para a terra. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Mateus 28:19. Eu quero, querido, te encorajar a ser um líder ousado, poderoso, a exercer a tua vocação, o teu chamado. É a você, querido, é você que talvez já foi um líder, retomar a sua liderança. Não abra mão disso, querido, por favor, não abra mão disso, querido. Eu já senti centenas, se não milhares de vezes, de abrir mão de tudo, voltar para a minha velha vida, mas eu não consigo achar nada mais atraente, nada melhor. Talvez a minha carne gostaria, mas eu não consigo ver. Às vezes, nas minhas conversas com a Márcia, eu falo: mas está difícil, mas eu faria tudo de novo, do mesmo jeito não, a gente muda agora, mas eu faria tudo de novo, eu enfrentaria tudo de novo, porque eu não encontro nada, querido, mais atraente do que Ele. Nada mais atraente. Eu não estou aqui por causa de coisas já tinha desistido, eu estou aqui por Ele, por uma visão que Ele me deu, por uma paixão que Ele me deu. É por isso que nós estamos aqui, querido. Você que sonha com isso, então chegou a sua hora, querido, de dar a sua contribuição por tudo aquilo que você recebeu de Deus. E você que está sendo treinado para ser um líder, sonhe, querido, em ser um grande multiplicador de vidas para o reino de Deus. Você já parou, querido, para pensar que nós temos 66 livros na Bíblia, 39 no Antigo Testamento, nós temos 27 no Novo. Será que com tantos mandamentos distribuídos nesses 1.189 capítulos e 31.100 versículos, nós vamos passar essa vida, querido, sem dar uma resposta a Deus sobre o nosso chamado? Será que nós não vamos encontrar nesses 31.100 versículos algo que me encoraja a cumprir o meu chamado? Será, querido? Será quantas vezes eu vou ler a Bíblia e não vou entender que Deus, de Gênesis a Apocalipse, está me convidando para algo maior, para fazer as obras maiores ainda? Quando? Nós vamos entender isso, querido. Quando? Eu li uma frase ontem do Josué Valandro: se suas metas forem pouco desafiadoras, você não conhecerá a sua melhor versão e não chegará a uma visão extraordinária de vida. Se a sua meta for ficar sentado nessa cadeira a sua vida inteira, você nunca vai cumprir uma meta na sua vida. Você nunca, querido, vai ter uma visão extraordinária de Deus. Você nunca vai cumprir o extraordinário.
Porque Deus não tem esse chamado. Deus não tem essa vocação. O chamado de Deus é para coisas grandes. Obras maiores. Obras maiores. Querido, amplie os desafios para você mesmo. Sabe, pare de trabalhar só para cumprir os sonhos dos outros. Sabe, é bom, você tem o seu tempo para ser apoio para outros cumprir os sonhos, vai ter o tempo, mas tem o tempo de você trabalhar pelos sonhos de Deus para a sua vida. Por isso que eu digo, se você está aqui, querido, para me ajudar a cumprir algo, está errado. Essa igreja não é minha, esse templo não é meu, o reino não é meu, é de Deus. E se o propósito for eu, você vai ficar decepcionado em meia hora, 15 minutos, 10 minutos andando comigo, você vai querer desistir. Mas se você estiver olhando para o autor e consumador da fé, para o alvo que é Ele, você não vai desistir. Você vai enfrentar todo o desafio. Então cumpra, querido, cumpra os seus desafios, não só os desafios dos outros. Aproveite, enquanto você está ajudando alguém nos seus desafios, a aprender, porque os seus virão. O seu chamado virão. Eu tive meu tempo. Mas depois Deus me chamou para algo. Que tragédia, querido. Se eu me negasse ao chamado de Deus para a minha vida, que tragédia. Quantas respostas eu teria que dar a Deus por essa negação, essa negligência. Se Deus disse, até quem passar por mim, e eu ver nele pecado, eu não chamar a atenção, eu vou responder pelo sangue dele. Agora você imagina, que se eu descumprir um chamado de Deus, se eu desobedecer algo que eu já fui chamado, já entendi, mas eu não quis fazer. Eu queria concluir, querido. Você tem tudo para ser um grande líder em sua geração. Vou falar de novo. Você tem tudo para ser um grande líder na sua geração. Comece agora com o que você é e com o que você tem. Com a sua casa, seu tapete, seu carro. Você não leu o Novo Testamento inteiro? Começa com ele. Você não leu nem o Velho, não conseguiu ler nem Levítico? Comece assim. Comece entregando para o Senhor Jesus. Não espera ser um grande teólogo. O que você precisar, na sequência, será trazido pelos seus discipuladores e pelo Espírito Santo principalmente. Acredite, querido, invista no seu chamado, porque você não tem nada na sua vida que é mais importante, né, para se fazer aqui nessa terra. Nada é mais importante para você fazer nessa terra do que cumprir o seu chamado, né, a sua vocação em Deus. Nada. Todas as outras coisas serão consumidas, é palha, todos serão lançados no fogo e queimarão, mas aquilo que você construiu em Deus vai permanecer. Isso, é nisso que você vai receber ou não o seu galardão, querido. Seja obediente ao chamado que você já recebeu, querido. Seja obediente ao chamado que certamente você já recebeu. Porque não tem nenhuma pessoa aqui que não teve um chamado. Ninguém. Nenhum, eu te garanto. Nenhuma pessoa entrou aqui. Sabe, querido, você que veio hoje pela primeira vez, só faz assim para eu te ver, querido. Eu não estava olhando, eu não olhei para trás. Você que deu sinal aquela hora que o pastor Jorge disse, você. Sabe, querido, pode abaixar a mão, querida. Sabe por que você está aqui? Alguém te convidou. Mas é muito mais do que isso. Antes de qualquer pessoa te convidar, Deus te chamou, Deus tem um chamado para você. E Deus já está falando ao seu coração. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Está vindo desafios na sua vida. Esse é o chamado de Deus. Confronta o nosso estado. O chamado de Deus confronta a nossa percepção da vida. Esse é o chamado de Deus. Sabe, só foque nisso. Você continue dizendo, Deus, eu quero mais profundidade nisso. Eu quero saber mais, eu não sei nada. Talvez eu não sei se você é membro de uma igreja, se você já leu a Bíblia ou não. Mas só peça para Deus. Deus, me aprofunde nesse pensamento, nessa meditação. E você vai ver que o seu chamado não é menor do que o chamado de qualquer pastor aqui. O teu chamado é tão grande, ele é tão poderoso, que você sozinha pode impactar essa nação. E mais ainda, só você pode impactar esse Brasil todo por causa de um chamado.
Você recebe essa palavra, querido? Deus te abençoe.